Amém. Você pode se assentar, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Estamos felizes por mais uma manhã com Deus. E com certeza estamos certos de que Deus há de fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Mais um culto de ceia. E com certeza nós estamos convictos de que Deus é um Deus que tudo sabe, tudo crê, e Ele deseja sempre ministrar nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 22. Apocalipse 3, verso 14 em diante. Fica a Bíblia aberta, amém? Nós vamos, já vamos ler isso aqui. Eu estava, umas 3 semanas atrás, eu estava conversando com o Mateus, que hoje não está aqui por motivo de trabalho. Estávamos conversando sobre algumas coisas e me veio a lembrança de um livro que eu li há muito tempo atrás, eu e Rosângela lemos, e de acordo com a conversa, a conversa foi caminhando até que a lembrança do livro veio, e aí na hora, estava em casa, eu fui lá na biblioteca, achei o livro e já emprestei, está aqui, leia esse livro, né? E por coincidência ele pegou Covid, ficou de quarentena, né? Ele ficou uma semana de molho, e nessa semana ele torrou o livro, né? E depois da semana, logo em seguida ele já trouxe o livro, né? E já me deu mais 2 livros de presente, na sequência do próprio livro que eu li, já gostou do negócio, já comprou mais 2 livros, ô pastor, tem a sequência aqui, que eu nem conhecia, nem li, né? E aí começamos a conversar sobre o livro e sobre algumas impressões que esse livro traz. O livro é A Batalha Final de Rick Joyner. Quem já leu esse livro? A Batalha Final de Rick Joyner. É um livro que traz uma visão na década de 90 que Deus deu para um homem de Deus, uma visão da batalha final, do que será a batalha dos últimos dias. Não está falando de uma batalha material, física, está falando de uma batalha espiritual, de como será a batalha que antevém o dia do Senhor, os últimos dias. E é interessante que quando o livro Deus trouxe a revelação ela estava na década de 90, né? E nós lemos o livro, acho que foi já no início desse século, que nós já começamos a ler, que eu tive acesso a esse livro, pelo que eu me lembro, e interessante que aí, quando eu fui conversar com o Mateus sobre o livro, me chamou a atenção uma coisa que eu não tinha visto, eu já tinha lido, mas não tinha visto com tanta clareza, e aí eu fui e li o primeiro capítulo novamente, e aí me veio com clareza, uma coisa que Deus tem trazido, e que tem muito mais a ver com esse tempo da igreja, do que o tempo da década de 90, você está ligado comigo, irmão? Fui claro? A visão tem mais a ver com o tempo de hoje, que a igreja está passando, do que com a igreja da década de 90. E na minha percepção, eu creio que a tendência é piorar. É piorar. Quando eu fiz o meu curso de pós-graduação na FTSA, um dos temas que foram trazidos, e que teve um módulo, uma semana falando sobre isso, é que existe hoje mais pessoas que aceitaram Jesus, estão fora da igreja, do que os que estão hoje frequentando a igreja. E o índice é altíssimo, de pessoas, esse nome que se dá é de desigrejadas.
pessoas que outrora estavam frequentando uma igreja cristã, e aí, sem citar nomes, amém? De igrejas cristãs, e essas pessoas deixaram de frequentar a igreja por motivos diversos. Umas abandonaram a fé, outras estão frias espiritualmente, e pessoas que não querem nenhuma relação com a igreja, e muitos deles nem mesmo nada com Deus mais. Tamanha a decepção, tamanha a frustração e outras coisas mais. E é interessante que na visão do pastor Rick Joyner, uma das coisas que chamou a atenção dele são as primeiras divisões do exército inimigo vindo em direção ao exército do Senhor. Deus deu uma visão para ele e percebeu que as primeiras divisões, as primeiras hordas de inimigos vindo em direção para combater a igreja, não eram de pessoas que não conheciam Jesus, eram pessoas que tinham conhecimento, tinham tido uma experiência com Jesus, mas estavam, de uma maneira, estavam subjugadas por espíritos malignos que influenciavam ela em suas decisões, de tal maneira que elas não conseguiam perceber que havia por trás da pessoa dela, do governo dela, da direção dela, ela não percebia que havia um espírito de engano, fazendo com que ela, ao invés de estar trabalhando para o Senhor, ela estava sendo influenciada e sendo dirigida por espíritos malignos. E ele até cita, as bandeiras que influenciavam eram orgulho, retidão própria, reputação, ambição pessoal, julgamento injusto, inveja, rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e cobiça. Eram esses os espíritos, e outra, ele falava assim, elas não estavam dentro delas como uma pessoa que não tem Cristo, elas estavam sobre elas. E esse espírito de engano fazia com que elas pensassem que estava tudo bem, que Deus estava falando com ela, que Deus estava dirigindo a vida dela, que tudo estava indo muito bem. Todavia, não eram dirigidos pelo Espírito de Deus, estavam sendo dirigidas por espíritos das trevas, que estavam influenciando as suas decisões, influenciando suas vidas e seu trajeto, estavam indo contra o projeto e o propósito do Senhor. E é interessante que no livro, se você quiser ler, você vai ver que, de repente, Deus levanta um exército com poder suficiente para desfazer as amarras desses irmãos nossos que estavam enganados. De repente surge uma estratégia do Senhor para começar a resgatar esses que estavam vindo contra o projeto de Deus, e Deus levanta um exército com um nível muito mais alto de guerra, de armamentos e de estratégias para desfazer o engano que estava prendendo os irmãos em Cristo, que outrora andavam com o Senhor, dirigidos pelo Senhor, e por um momento estavam sendo agora subjugados por espíritos das trevas que os governavam e os dirigiam. E o pastor coloca assim, o mais triste de tudo é que aquelas pessoas achavam que eram dirigidas pelo Senhor e estavam sendo enganadas. Ok, gente? Amém? Vamos lá para o texto agora, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. É Jesus
falando para João escrever, amém, gente? Jesus falando para João escrever para a igreja, amém? São 7 cartas de Jesus mandada para João escrever, mandar o recado. Olha só, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando conosco nesta manhã e que possamos compreender, ó Deus, o que o Senhor deseja de mim e de meus irmãos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja de Laodiceia, uma igreja que estava numa cidade muito rica, gente, extremamente rica. Houve um terremoto nessa cidade, um negócio terrível, e ela estava sob o domínio do Império Romano, e Roma ofereceu ajuda. E eles rejeitaram a ajuda do Império Romano para não ficar devendo favores, e eles mesmos reconstruíram a cidade. Tamanho era a riqueza dessa cidade, havia um centro bancário muito forte, e por incrível que pareça, essa cidade produzia, além do centro bancário, tinha 2 tipos de produção. Havia uma produção de colírio nessa cidade, incrível, né? Colírio, já existia coisa, havia algumas águas termais, alguns lugares ali que produziam colírio para as pessoas pingar nos olhos, e também havia na cidade uma produção de lã. E por incrível que pareça, quando eu estava estudando, era assim, o autor diz assim: havia um centro bancário, produção de colírio e lã negra, de ovelhas negras. Fazia-se tecidos de lã negra. Essa era a realidade da cidade de Laodiceia. Era uma cidade rica, uma cidade abastada, e Deus, através dos seus apóstolos, fundaram uma igreja nessa cidade. Deus ama a todos, diga comigo, Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata um diferente do outro. Deus dá a mesma oportunidade para mim, para você e para qualquer pessoa que dele se aproxime. Mas infelizmente essa igreja não estava conseguindo discernir mais seus caminhos. Estava tudo bem para elas, né? Para aquelas pessoas, aqueles cristãos, está tudo ótimo, está ótimo, né? Até diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Essa era a fala da igreja. Mas na visão do Senhor, o que Deus estava vendo era outra coisa. Deus estava vendo outra coisa. Deus estava vendo o quê? Você é infeliz e não consegue ver. Não estou entendendo? Você é infeliz e não consegue perceber a sua infelicidade. Você é miserável, pobre, cego e nu. E aí a gente, né, para pensar,
o que fez com que aqueles olhos daqueles irmãos fossem cegos, se tornassem cegos, não conseguissem perceber, não conseguissem discernir aquela realidade deles. E é interessante que eu já ouvi muitas pregações aqui, e já vi muitas falas também em cima desse texto, que Deus vomitou o morno. Deus vomita o morno, né? É isso, quem já ouviu, que Deus vomita o morno? Na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus diz assim: estou ao ponto de. Em outras palavras, irmãos, Deus olha para uma realidade dessa e diz assim: eu ainda quero restaurar esta igreja. Deus, Ele não desiste, apesar das nossas invenções, dos nossos devaneios, nossa visão muitas vezes distorcida, nossa visão muitas vezes deturpada. Nós queremos acreditar que está bem, e às vezes não está. E confesso que isso ministrou muito meu coração, porque às vezes achamos que está tudo bem, mas não está. Achamos que as coisas estão indo no caminho direito, e de repente as coisas começam a não dar certo, e a gente começa a perguntar: o Deus, o que é que está acontecendo? Será que Deus desistiu de mim? Não, meu irmão, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de uma igreja que Deus estava ao ponto de vomitá-la. Deus intervém e manda uma mensagem de esperança, de resgate, de redenção para uma igreja que se perdeu. E é nessa mensagem que eu gostaria de me focar nesta manhã. Qual é o caminho do resgate? Qual é o caminho que esta igreja perdeu? Qual é o fio da meada que ela perdeu? E aí eu quero chamar a sua atenção para o conselho de Jesus. Vamos lá? Versículos 18. Versículo 18. O conselho de Jesus para aquela igreja. Eu gostaria que fique desse versículo aqui, amém? Vamos refletir aqui agora. Qual é o caminho do resgate, da restauração? Irmãos, é tão simples o caminho de volta, mas pode se tornar muito complicado se eu não compreender o que é que Deus está querendo dizer. Olha só que Jesus diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Irmãos, o que me chamou a atenção foi a fala de Jesus assim: compre de mim. Amém, irmãos? Com gente que tem muita grana, né? Como é que Jesus conversa com gente assim? Com gente que está apegada ao dinheiro. Como é que Deus fala? Compre de mim. Venha negociar comigo ouro refinado no fogo. Qual é a moeda de troca? Qual é a moeda? É dólar? Qual é a moeda? Irmãos, imagina a igreja de Laodiceia, que não estava vendo, lendo esse conselho. Como você acha que elas iriam perceber esta mensagem de Jesus? Faz de conta que nós somos a igreja de Laodiceia, amém? Diga para você, você não é a igreja de Laodiceia. Diga para o seu irmão, você não é a igreja de Laodiceia. Fica tranquilo, amém? Ok? Mas faça de conta que você está lá e tenta entender o que é que Jesus está querendo dizer. Compre de mim. Como é que se negocia com alguém invisível? Como é que você compra uma coisa que não é palpável?
E qual é a moeda de troca para adquirir o que Jesus está oferecendo? Qual é a moeda? Irmãos, isso me encantou. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vem do jeito que a gente não gosta que ele venha. Jesus nunca vem assim: olha, eu te amo, querido irmão, né? Eu amo vocês, tem uma chance para você. Não, irmão, negocia comigo. É isso que ele chamou. Vamos fazer um negócio? Tem uma saída para vocês. Vamos negociar. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Como é que a gente compra ouro refinado pelo fogo, mas o ouro que Jesus está entregando? Não é o ouro material que tem aqui na minha aliança, não. É o ouro, está falando o quê? De riquezas insondáveis, de riquezas que não se pode comprar com dinheiro. Com o dinheiro que você tem. Qual é a moeda que Deus pede? O que é que Deus pede para mim e para você? Deus pede muito mais do que o seu ouro, do que sua prata, do que suas riquezas. A Bíblia diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus pede, Ele não pede aquilo que não vai mudar a tua vida. Ele pede aquilo aonde Ele pode transformar. Ele pede aquilo aonde você está sendo influenciado e enganado e dominado por aquilo que está atrapalhando o projeto dele na sua vida. Muitas vezes nós deixamos entrar no nosso coração ideias e planos e desejos e vontades que Deus não plantou, e nós abrigamos o nosso coração e alimentamos e fortalecemos e damos e tudo que temos para alcançar aquilo. E nos esquecemos que nós estamos aqui de forma passageira. O nosso tempo aqui é curto, o dia de amanhã você não sabe se vai estar aqui. Irmãos, o dia de amanhã não nos pertence. E o que nós muitas vezes vemos é que algumas pessoas vão se envolvendo, vão se deixando envolver, e esquece que existe um trajeto, um caminho muito mais glorioso, precioso, que a gente pode percorrer, e o nosso coração vai estar protegido, guardado. Podemos até ter coisas nesta vida, mas estaremos protegidos da influência das trevas, e poderemos enxergar as coisas como Deus quer que enxerguemos. Mas infelizmente, a sedução que este mundo oferece a cada dia vai imprimindo, vai influenciando de tal maneira que nós perdemos Jesus de vista. O pastor Russell Shedd, sobre esta igreja, ele diz o seguinte, vou até citar o que ele falou aqui. As riquezas materiais produzem uma conformidade fatal com os padrões morais mundanos. A gente vai se adaptando, e chega uma hora que o Senhor já não está mais ali. Nos adaptamos tanto, fizemos um cristianismo para nós de tal maneira que o Senhor já não está mais ali. Estamos envolvidos com as coisas desta vida de tal maneira que o Senhor não está mais no governo, não está mais na direção. Ele não tem mais como dirigir, não tem mais como fazer o que Ele deseja fazer, porque estamos tão envolvidos com aquilo que Ele não colocou em nosso coração, porque aquilo já se torna uma rotina, um normal. Maria, quando cantou a música, amém, gente? Lembra do Magnificar? Maria diz assim, ela canta assim: tu derrubaste dos seus tronos os poderosos, e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Por quê, irmãos? Porque infelizmente,
quando nós nos apegamos às coisas desta vida, infelizmente, somos traídos. Nosso coração é levado para um lugar onde o Senhor não está. E precisamos tomar cuidado. E eu vou agora pegar o texto que você usou na oferta, que está aqui. Ok? A gente não combinou, mas Deus combinou. Vamos lá, Lucas 16, 10. Tem coisas que acontecem no culto, gente, né? Que vocês não imaginam. Nós acabamos de cantar. Abre os meus olhos para que eu possa ver. E o texto que ela colocou na oferta está no sermão de hoje. Por que será? Ok, gente? E eu não programei com ela o que ela ia falar na oferta. Vamos lá. Lucas 16, 10. Se você é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pode ler o 11. Lucas 16, 11. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, irmãos, o dinheiro que nós pegamos hoje, é todo ele justo, irmãos? O dinheiro que você usa, passa na sua mão, ele é totalmente justo? Ou tem injustiças e tem coisas erradas nele? Vamos lá. É injusto ou não é? Tem sangue inocente ou não tem? Tem. Tem. Não tem como você pegar um dinheiro só puro. Ele se torna puro, sabe quando, gente? Sabe quanto dinheiro o senhor fica puro? Alguém arrisca dizer ou não? Não? Quando você entrega o dízimo, você santifica o resto. É assim que funciona o negócio. Você entrega o dízimo, santifica o restante. Os 90% fica na tua mão, ele é santificado. Vamos lá, vamos em frente. Lucas 11. Portanto, se não forem fiéis na aplicação das riquezas, está ruim esse fundo aí. Esse fundo não estou conseguindo ler. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Aqui é o ponto. Se nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, nós não sabemos honrar a Deus, ser fiel a Deus, amar a Deus, entregar nosso coração a Deus, como Deus irá confiar as riquezas verdadeiras, as riquezas insondáveis que não se pode comprar com dinheiro? Agora vai para o verso de número 15. Mas Jesus lhe disse: vocês são os que se justificam diante dos homens. Olha o perigo aqui, irmãos. Se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Amém? Diga assim: Deus conhece meu coração. Pois aquilo que é elevado diante dos homens é a abominação diante de Deus. Tem essa versão? Põe aí para mim a NVT. Vê se tem NVT nesse verso aí. Gosto mais dessa versão, porque é um versículo que me chamou a atenção. Aquilo que o mundo valoriza. Diga comigo, aquilo que o mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Forte, né, irmãos? É forte. É triste isso aqui. Porque eu vejo no meu coração, às vezes, momentos em que eu sinto atraído por coisas que esse mundo valoriza. E a cada dia que sou tentado, eu decido romper com esse atrativo que eu sei que não vem do coração de Deus, para me manter na presença do Senhor. Como eu posso comprar ouro? Pode colocar para mim o verso de novo? Apocalipse 3. Apocalipse 3. Verso
18. Compre de mim ouro purificado pelo fogo, então serás rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eram as 3 coisas que a cidade produzia. Só que as vestes são brancas, né? Irmãos, Deus ministrou meu coração, e quero nesse momento dizer que a única coisa que pode revelar para você que algo não está como o Senhor gostaria que estivesse, se você quer comprar ouro purificado pelo fogo, colírio para os olhos e vestes brancas, só existe um lugar onde você pode comprar. Sabe qual é esse lugar? O lugar secreto. É no lugar secreto que a gente, de repente, a gente não consegue mais enganar. Porque a gente engana os outros, mas não consegue enganar a Deus. Mas se a gente não procura a Deus, e não vai para a presença de Deus, e não tem um tempo com o Senhor, o que acontece? A gente não tem a oportunidade de perceber quem nós realmente somos. E se Deus não fala conosco, e não conseguimos ouvir a sua voz, como irei discernir como está o meu coração? Não há outro caminho, não há outro lugar aonde você está, e você consegue comprar ouro puro, porque lá você derrama seu coração, lá você faz as suas maiores entregas, lá você diz: Deus me perdoa porque eu acabei acreditando que estava tudo bem, e de repente me vi indo para o lugar errado, fazendo coisas erradas em minha casa, tratando errado minha esposa, fazendo as coisas erradas com os meus filhos. Irmãos, é lá na presença de Deus que Deus coloca a paciência no seu coração, e a impaciência, a ansiedade não governa a minha vida. Porque tem horas que eu sou tentado a perder o controle, a esbravejar, a cantar de galo. E quando eu vou para a presença de Deus, irmãos, é ali onde Ele me contém, é ali onde eu acalmo o meu coração, onde eu quebranto a minha alma, e de repente Deus ministra o meu coração e fala quem eu realmente sou. Irmãos, nenhuma verdade que Deus traz no secreto eu gosto delas, nenhuma. E se o Deus que você encontra no seu secreto é um Deus que te agrada sempre, então eu digo para você, está ouvindo o Deus errado. Todas as verdades que eu ouço de Deus no meu secreto são contra o que eu gostaria de fazer. Não estão de acordo com os meus desejos e minhas opiniões. E essa é a parte triste, porque nem sempre posso fazer o que quero, o que gostaria de fazer. Apóstolo Paulo, quem já viu a história do Paulo? Como é que foi? Era o Saulo, né? O nome dele antes era Saulo. Ele pegou cartas para ir lá matar os irmãos, e no caminho teve uma visão. E aí na visão, Deus pega e fala, Deus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém, gente? Qual foi a pergunta de Saulo para Jesus? Qual foi a pergunta? Não, não é essa não, irmão, é outra. Não é essa não. Qual foi? Quem és tu, Senhor? Ele sabia que é o Senhor, mas não sabia quem ele era. Sabia que aquele que estava falando com ele era o Senhor, mas não sabia quem era ele. Sabe por quê, irmãos?
Só quando Deus se faz presente, nós começamos a descobrir quem é o Senhor. E somente na presença de Deus nós vamos saber quem é o Senhor. Um Senhor que cuida de mim, que me protege de mim mesmo, e que me guarda das decisões que eu não posso tomar, e me dirige em direção ao caminho melhor, porque o caminho melhor é que vai dar o fim bom. Nem todas as decisões que eu tomo vai dar o fim legal. E às vezes eu entro por esse caminho e Deus fala assim, não! E eu tenho que recuar, pedir perdão e voltar para o caminho que eu não deveria ter ido. E de repente Saulo tem uma surpresa. O cara que ele estava perseguindo é o cara que ele estava matando as pessoas. Ah, mas alguém pode dizer aqui, mas eu já conheço Jesus, pastor, eu não estou nessa. Tome cuidado, a igreja de Laodiceia entrou pelo mesmo buraco do Saulo. Estavam pensando fazer a vontade de Deus e estavam indo na direção oposta. Oposta. E eu quero encerrar esse sermão com o versículo 20. Põe lá para mim, 3:20. Hoje é manhã de ceia, e eu quero encerrar 3:20. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você deseja ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Coloca a versão NAA, isso, a outra que estava antes. Eis que estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Deus fala para a igreja, olha, quero entrar. Amém? Em outras palavras, ele está querendo dizer, quero entrar de novo, você me pôs para fora. A casa era minha, comprada com o meu sangue. Você me aceitou, foi redimido, foi resgatado, e eu, por um momento, fui dispensado, porque você queria fazer outras coisas que eu não pedi para você fazer. Mas se você abrir a porta, eu entro e nós vamos cear. Amém, gente? Nós vamos comer juntos. Se você abrir a porta. Se você abrir a porta. A decisão sempre é nossa. Porque Deus, o que nos leva em direção a Deus, ou nos apaixonamos por Ele, ou odiamos Ele. Ou desejamos Ele profundamente, ou o rejeitamos com a indiferença. É ou não é, gente? Somos bons na indiferença. Amar não é, o contrário de amar não é odiar, o contrário de amar é indiferença. É fazer de conta que não tem, que não existe. Viver como se ele não fizesse parte. E eu digo para você, um dia que eu ouvi ele falar comigo, daquele dia em diante, eu tomei uma decisão que não vou negociar. Não vou negociar a sua presença. Não vou negociar os meus desejos por Ele. Eu quero riquezas insondáveis. Eu desejo ouro puro, né? Pastor, onde que estão essas riquezas insondáveis? Está aqui, cara, ó. Está aqui. Está aqui, ó. Ah, eu gostei muito do sermão de domingo do Yohanan, né? Ele pregou um texto e falou que a lei em si, ela não consegue produzir em nós o que Deus espera, porque somente a graça pode nos envolver de tal maneira que sejamos transformados. Mas é interessante que um dos textos que ele trouxe é um texto que eu amo demais. Porque qual era a Bíblia que Davi lia? De Gênesis a Deuteronômio, era o Pentateuco. Irmãos, e quem leu o Pentateuco
não vê o que Davi viu. Quem já leu o Pentateuco? Tem hora que fica chato, não fica? Fica extremamente chato. Extremamente complicado. Extremamente difícil de entender. E de repente Davi fala assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro puro, do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quando você tem prazer em Deus, este livro chato se torna um alimento para você, se torna uma vida que brota dentro de você, e você consegue ver o que ninguém vê. Mas para quem não ama o Senhor, esse livro se torna um livro estranho, chato, difícil de entender. Por quê, irmãos? Porque esse livro só pode ser compreendido pelo Espírito de Deus e para aqueles que amam a comunhão com o Espírito Santo. Então diga a você, existem riquezas que esse mundo não vai ver. E se você está olhando para este mundo, digo para você, não perca o seu tempo, nem o seu dinheiro com coisas que você consegue ver aqui. Mas comece a olhar para aquelas riquezas que não se consegue ver. Aquelas riquezas que Deus quer dar e que ninguém pode roubar de você. O que compramos aqui podemos ser roubados, como disse Jesus, a traça e o ferrugem corroem. Mas o que você recebe do alto, ninguém pode tirar de você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado por este dia onde podemos cear novamente com o Senhor. Queremos rogar a Deus o teu perdão, Pai, porque muitas vezes achamos que está tudo bem e não está bem porque não estamos tudo bem com o Senhor. Queremos pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nosso coração se torna indiferente para com a Tua presença e nos acostumamos com a nossa religião, com a nossa retidão própria, com o nosso orgulho espiritual e perdemos de vista a doçura das Tuas palavras. Pai, em nome de Jesus, queremos estar com os nossos olhos no Senhor nesta manhã, rogando o Teu perdão, a Tua graça, e que venhamos ser atraídos de novo para o Senhor, e o Senhor nos livre dos atrativos desta vida que nos querem levar para longe de Ti. Restaura aqueles que estão perdidos, aqueles que estão aqui hoje sem entender. Pai, que o Senhor possa trazer a compreensão aos seus corações de que não há nada mais precioso nesta vida do que estarmos com o Senhor e na sua presença. Pai, queremos abrir a porta, queremos que o Senhor ceie conosco, não porque o Senhor vai estar presente, não, Senhor, mas porque compramos vestes brancas e estamos com um colírio nos olhos. Pai, perdoa, Senhor, as nossas imperfeições e ajuda-nos a viver em santidade de vida. Perdoa-nos e leva-nos, ó Deus, em direção à Tua plena vontade. Abençoa cada lar aqui presente, cada família. Deus, guia-nos, ó Deus, livra-nos das atrações, da cobiça e de todas as coisas que Satanás diariamente nos oferta.
Pai, guarda o nosso coração. Queremos lavar as nossas vestes e branqueá-las no sangue do Cordeiro. Pai, abençoa esta ceia nesta manhã, que possamos cear com um coração simples, honesto, quebrantado e desejoso pela Tua presença. Deus, obrigado por esta manhã e pelo privilégio de estar aqui com meus irmãos. Abençoa cada um, Pai, com Tua graça, com Teu amor, com a Tua presença. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem deve participar desta ceia? Quem deseja abrir a porta para o Senhor. Amém? Os irmãos vão distribuir a ceia, você pode ficar em família. Amém? Gostaria que você participasse, olhando para os olhos do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero o que o Senhor tem de mais precioso para mim. Amém? O Ministério do Louvor vai estar adorando, enquanto os irmãos vão estar distribuindo os elementos, e depois todos juntos, vou pedir para colocar a música, para que o pessoal que está aqui cantando também possa estar com seus familiares, e vocês aí também desçam. Amém? Eles vão cantar uma parte, depois já coloca a música, e você vai receber os elementos e ficar aí onde você está. Fique onde você está, fique sentado aí, e se você estiver sozinho, procure alguém para estar ceando com você. Amém? Não sei sozinho não. Amém? Pode ir.